Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 2, que tem como título Sabedoria, Proteção e Confiança. O conteúdo desta aula está fundamentado no capítulo 2 e 3 do livro de Provérbios. Portanto, é interessante que você leia estes textos bíblicos em mais de uma versão. Para esta aula em específico, temos como objetivos, em primeiro lugar, mostrar que a sabedoria é um escudo protetor. Em segundo lugar, compreender que a sabedoria está relacionada com a maturidade cristã. E, por fim, refletir a respeito da sabedoria como fonte de vida, proteção e confiança. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e a aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Vamos ao texto principal, que nos diz: então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Provérbios capítulo 3, versículo 23 e 24. Comparando traduções, temos a versão dinâmica NVT, que nos diz: eles o manterão seguro em seu caminho, e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Os benefícios de quem abraça a sabedoria, de quem anda em bom entendimento. A palavra então, que aparece aqui no texto principal da revista, na versão corrigida, indica uma continuidade lógica com o que foi dito anteriormente, nos versículos passados. Nos versos anteriores, o autor fala sobre a importância de manter a sabedoria e o discernimento, sugerindo que aqueles que o possuem terão um efeito positivo em suas vidas. Que efeitos são esses? Vamos dividir o nosso texto em partes. Temos aí a primeira sentença. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarás no teu pé. O primeiro efeito positivo de quem abraça a sabedoria, de quem abraça o discernimento, é segurança na jornada. A imagem do andar, andarás, simboliza o caminho da vida, ou seja, o dia a dia, as decisões e os desafios enfrentados. Nesse dia a dia, quem tem sabedoria e discernimento anda em segurança. Em segundo lugar, confiança e estabilidade. Andarás com confiança no teu caminho. A confiança no caminho reflete um sentimento de segurança também, lógico, sugerindo que a pessoa que tem sabedoria e discernimento não será facilmente abalada ou desestabilizada. E em terceiro lugar, evitará tropeços. Olha que coisa interessante. Não tropeçarás no teu pé. Esta expressão aponta para a proteção contra erros e armadilhas. E esse trecho aqui revela que a pessoa não será derrubada por obstáculos, sejam eles circunstâncias difíceis ou tentações morais, que é o que mais indica o capítulo 2 e 3 do livro de Provérbios. Temos aí outra expressão do texto: quando te deitares, não temerás. Quem tem sabedoria e discernimento tem paz e tranquilidade. A ideia aqui é que a confiança adquirida com a sabedoria proporciona uma vida sem medo. Você vai dormir, mesmo em um momento de vulnerabilidade, você terá tranquilidade, porque o discernimento e a sabedoria nos levam a uma vida tranquila, nos levam a uma vida sem ansiedades. Aí nós temos aí uma repetição dessa sentença. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Essa repetição é uma confirmação de que a pessoa deitará, de que a pessoa terá repouso pleno. Não há espaço para agitação, não há espaço para temor, para perturbação noturna, pois a tranquilidade é um dos benefícios de quem anda em sabedoria. Então, concluindo o nosso texto principal, entendemos que ele enfatiza a segurança, a paz e o descanso que advém da prática e da vida, do estilo de vida em sabedoria. A pessoa que vive conforme a sabedoria divina caminha sem medo de tropeços, dorme sem temor e repousa em paz,
pois a sabedoria traz estabilidade em todos os aspectos da vida, tanto no caminho diário quanto no descanso noturno. Pegou? Vamos lá, o resumo da lição nos diz: quem cultiva, olha que interessante, cultivar, atente para esse verbo, quem cultiva a sabedoria bíblica onde? No coração, desfruta de proteção e confiança na vida cristã. 2 pontos que precisam ser considerados. Primeiro, a internalização da sabedoria. Aqui a ideia de cultivar é bem interessante. Ou seja, cultivar é desenvolver, é nutrir a sabedoria bíblica onde? No coração. Isso implica não apenas conhecer as Escrituras, conhecer a Deus, mas permitir que os ensinamentos divinos façam parte do nosso ser interior, moldando nossos pensamentos, atitudes e decisões. A sabedoria é um princípio orientador. Essa é uma segunda verdade. O uso da palavra coração sugere que a sabedoria deve ser cultivada no centro das emoções e da vontade. Então, a minha vida é guardada, o meu caminho diário é um caminho seguro, porque o meu coração está cheio de sabedoria. E isso redunda, isso se desdobra em prática, isso se desdobra em prudência, isso se desdobra em ações das quais eu não vou me arrepender, das quais eu não preciso temer, das quais não me trarão prejuízo. Então, repetindo o resumo da lição, quem cultiva sabedoria bíblica, não é sabedoria humana, não é sabedoria perversa, não é sabedoria da terra. Quem cultiva sabedoria bíblica no coração, desfruta de proteção e confiança na vida cristã. Vamos à exposição dos nossos pontos, mas antes me dirijo aos irmãos que estão me assistindo pelo YouTube. Curtam, comente e compartilhe. Em reciprocidade a esta tua boa ação, vou deixar, como sempre faço, aqui na descrição do vídeo, em um link azul para download gratuito, o subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula. Mas é necessário que vocês nos ajudem. Curtam, comentem e compartilhem. Conto com a ajuda de vocês. Meus irmãos da Ferramenta EBD, um abraço muito especial a todos vocês e espero que estejam gostando de todos os materiais que estamos postando aqui na plataforma da Ferramenta neste novo trimestre. Deus abençoe meus irmãos. Quem quiser fazer parte desta grande família, que já conta com mais de 7.000 professores, a Ferramenta EBD, olha só, é provada já por mais de 7.000 professores, é só clicar no link que também vai estar aqui embaixo do vídeo. Conheça a Ferramenta EBD, tenho certeza que será um recurso extraordinário para você. Sua escola dominical vai ser marcada por conteúdos interativos, por conteúdos bíblicos, conteúdos que levam não só ao engajamento, mas também ao entendimento mais profundo das Escrituras. O link na descrição do vídeo. Vamos ao nosso primeiro ponto. Sabedoria como escudo protetor. Preste atenção, professor. Nós vamos trabalhar com 2 capítulos que têm uma carga de conteúdo muito grande. Então, o que faremos? Vamos aqui, dentro do roteiro estabelecido pelo pastor Marcelo Oliveira, entender a estrutura do capítulo 2 e do capítulo 3. E em seguida, nós vamos pensar algumas verdades que foram consideradas importantes dentro destes 2 capítulos. E a proposição aqui, ela já declara qual é a verdade que o comentarista quer enfatizar. Sabedoria como escudo protetor. O subponto 1 nos diz a estrutura do capítulo 2, o texto da lição. Os versículos 1 a 4 trazem a condição para encontrar sabedoria. Isso aqui é a estrutura do capítulo 2. Os versículos 5 a 9 mostram as bênçãos da sabedoria. Os versículos 11 a 19 descrevem as bênçãos e os versículos 20 a 22 concluem o capítulo. O que é que você precisa fazer como professor? Você precisa ler todo o capítulo e em seguida dar uma olhadinha aqui nessa divisão sugerida. Ou então você vai lendo os versículos da divisão sugerida e vai entendendo aqui o enunciado. Os versículos 1 a 4 trazem a condição para encontrar sabedoria. Então leia os versículos 1 a 4. Entendeu? Para me valer de uma divisão aqui interessante, ou de algumas divisões interessantes, eu quero me utilizar
da experiência de 3 grandes comentaristas. Eles dividem, olham para o texto bíblico, para o mesmo texto bíblico, aquilo que o comentarista está abordando, e eles dividem-o de maneira diferente. Por exemplo, o William MacDonald, no comentário bíblico popular, diz o seguinte sobre o capítulo 2. No capítulo 2, Salomão insiste com seu filho para que siga o caminho da sabedoria. Os primeiros 4 versículos tratam da condição para receber a sabedoria de Deus. É preciso procurá-la com sinceridade e determinação. O restante do capítulo promete que a sabedoria e o entendimento serão concedidos se forem buscados com essa atitude, esse desejo, esse ímpeto, essa vontade. Aí ele acrescenta uma informação interessante aqui. Cada um dos 22 versículos do capítulo 2 inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico em ordem. Novamente, eu quero recordar os irmãos, os meus alunos aqui, aqueles que estão me assistindo pelo YouTube, que na lição de número 1, nós falamos sobre a beleza da poesia hebraica e que nas traduções essa beleza muitas vezes não é vista. Aqui é um caso. Não conseguimos aqui captar toda a beleza da estrutura literária do capítulo 2 de Provérbios. Cada versículo inicia-se, cada verso ali inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico. Não dá para traduzir isso para o português. Mas nas línguas originais, quem lê nos originais entende toda a beleza do texto. Os leitores de Salomão viam sabedoria não só naquilo que a gente pode extrair do que Salomão escreveu, mas sabedoria na própria escrita. Uma coisa muito bela, uma coisa muito bonita. O comentarista Bruce Walcart, eu acho que é assim que cita o nome dele, me perdoem, eu não sei muito bem aqui se está nome pessoal de americano, mas ele tem um comentário publicado pela editora Cultura Cristã, comentário do Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: em termos de estrutura e lógica, este capítulo está dividido em 2 metades iguais. Ou seja, nós temos o capítulo 2, versículo do 1 ao 11, e o versículo 12 ao 22, 2 partes iguais, sendo que cada metade é constituída de 2 estrofes, de 4 versículos e uma terceira estrofe climática de 3 versículos. A primeira metade, versículo 1 ao 11, diz respeito ao desenvolvimento ou à produção do caráter do filho. Ao internalizar os ensinos dos pais, versículo 1 ao 4, ele passará a temer e conhecer a Deus, versículo 5 ao 8, e a aprender a retidão intuitivamente, versículo 9 ao 11. A segunda metade, versículo 12 ao 22, diz respeito ao livramento ou à proteção subsequente do filho das mãos dos homens perversos e da mulher perversa, permitindo desse modo que ele experimente vida, não morte. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso aqui só vai fazer sentido se você ler o texto bíblico e dar uma olhadinha nessas divisões. Você lê o texto bíblico e olha essas divisões. Lê o texto bíblico e olha essas divisões. Se você só está me escutando aqui, mas não lê o texto bíblico, isso aqui não vai fazer sentido. Pelo contrário, vai ser uma coisa chata, vai ser uma coisa maçante, vai ser uma coisa muito teórica. Então, para que essa primeira parte da aula seja aproveitada, veja o que está aqui no subsídio, ou escute o que eu estou dizendo e vá ler os textos bíblicos. Em um estilo mais devocional, saindo desse estilo mais técnico, mais exegético, nós temos o comentário de Warren Wiersbe. E ele divide o capítulo 2 da seguinte forma. Em 3 partes ele divide o capítulo 2. Caminhar com Deus, versículo 1 ao 9. Caminhar com os perversos, versículo 10 ao 19. E caminhar com os justos, versículo 20 ao 22. Dá uma conferida depois no comentário de Wiersbe, ok? Então vamos progredir. Chegamos aqui à sabedoria como escudo. A sabedoria é um escudo. É o propósito aqui do autor, do comentarista da revista, é o que ele quer destacar nesse capítulo 2. A sabedoria é um escudo. Mas o que é sabedoria? Na ótica de quem escreveu não a revista, mas o livro de Provérbios, na ótica de Salomão, o que é sabedoria? Ele diz no capítulo 1, versículo 7, que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Este é o princípio da sabedoria. Então, sabedoria, à luz de Provérbios, é olhar para a vida com os olhos de Deus. O Hernandes diz isso e diz de forma muito assertiva.
é ver a vida como Deus a vê. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Há muitas pessoas que, embora cultas, são tolas. Têm luz na mente, mas lhe falta discernimento no coração. Usam conhecimento para o mal e não para o bem. Sabedoria, eu gosto disso aqui é perfeito. Sabedoria é ser governado pelos valores de Deus. É andar sintonizado com os passos de Deus. Se quisermos ser sábios, precisamos abrir os nossos ouvidos, inclinar nosso coração para conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Isso é sabedoria. E essa sabedoria, ela é como um escudo. O texto bíblico, às vezes ele pode se tornar ambíguo. E os comentaristas podem dizer duas coisas. Olha, a sabedoria é proteção. Ou o homem que anda em sabedoria, Deus o protege como um escudo. Entende? O subponto diz o seguinte, subponto 2. Os que buscam perseverantemente a sabedoria entenderão que o temor do Senhor é um estilo de vida reto. Esse estilo de vida faz com que o Senhor se mostre como um escudo de quem busca a sabedoria. A sabedoria em si se torna um escudo. E o Senhor, conforme segue aqui a linha do comentarista da revista, o Senhor se faz escudo de quem anda em sabedoria. Olha o que o texto bíblico nos diz na versão NVI, capítulo 2, versículo 6 ao 8. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Quem é a fonte da sabedoria? É Deus. Existe uma sabedoria terrena, conforme Tiago, capítulo 3, versículo 15. Essa sabedoria terrena, ela é animal, ela é demoníaca e nela geralmente está presente a inveja, a amargura, o sentimento faccioso, a confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas há uma sabedoria que Deus dá. O que o texto de Provérbios diz? Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Para quem ele reserva essa sabedoria? Ele reserva a sensatez para o justo. Como escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Novamente, eu quero dizer aos meus irmãos aqui que tanto o estilo de vida que teme ao Senhor, temer ao Senhor, um estilo de vida, é um estilo de vida de quem tem sabedoria, tanto esse estilo de vida se propõe a ser um escudo, nos livra de muitos males, mas também o texto aqui nos dá a entender que o próprio Deus é um escudo. Ele protege o sábio, ele guarda o sábio. A palavra escudo aqui trata-se de um escudo pequeno, de um escudo redondo, utilizado pelo soldado na batalha para desviar flechas e golpes do inimigo. O que é que o texto está nos ensinando? A vida cristã é um campo de batalha. O sábio enfrentará oposições, dificuldades e ataques. No entanto, o próprio Senhor absorve os golpes que lhe são dirigidos. Ele luta contra os inimigos do sábio, ele protege os sábios. Isso é interessante, ele protege os justos, ele protege aqueles que o temem. Então se preocupe em honrar o Senhor, se preocupe em temer o Senhor, se preocupe em ser sincero, se preocupe em ser justo. A proteção vem em cima. Ele é o nosso escudo, foi o que ele disse a Abraão. Gênesis 15, 11. Eu sou o teu escudo, Abraão. Foi o que ele disse ao povo de Israel, capítulo 33, versículo 29 de Deuteronômio. Ele é o seu escudo e ajudador. É o que está também em 2 Samuel 22 e 3. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. É o que está no Salmo 3, verso 3. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Se você abraça o discernimento e a sabedoria, se você tem um estilo de vida que teme ao Senhor, que o honra, que o respeita, anda de cabeça erguida, Ele é o teu escudo. Glória a Deus. Sabedoria no coração é o subponto 3. A lição diz, porquanto a sabedoria
porquanto a sabedoria entrará no teu coração, versículo 10 do capítulo 2 de Provérbios. Uma bênção gloriosa para quem busca a sabedoria. Aqui é importante meditar a respeito da palavra coração. Diferentemente do Ocidente, aqui onde nós vivemos, em que se vê o cérebro como o centro do ser humano, na sabedoria bíblica, o centro do ser humano é o coração, cujo significado hebraico é muito mais amplo do que em nossa língua. Na sabedoria bíblica, coração, olha o sentido da expressão coração, engloba intelecto, moralidade e emoção. Ou poderíamos dizer também que conglomera pensamento, sentimento e vontade. Este subponto está fundamentado no versículo 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. E o comentário aqui deste subponto é bem interessante. A sabedoria não é apenas um vocábulo que está grafado ou grafado nos dicionários. Deve ser uma realidade presente em nosso coração. Nosso coração precisa ser a morada da sabedoria. A sabedoria precisa nos governar e ter todas as chaves da nossa vida. Não pode ser apenas uma inquilina sem autoridade de fazer as mudanças necessárias. A sabedoria precisa ser a dona da casa. A sabedoria precisa ser a dona da casa. Ela governa, deve governar o nosso coração. A sabedoria bíblica, ok? Ponto de número 2. A sabedoria como maturidade cristã. E aqui a gente vai saltar do capítulo 2. A gente poderia passar aqui muito tempo no capítulo 2, mas estamos pensando verdades. Sabedoria como escudo. Agora, vamos olhar para o capítulo 3. Vamos pensar novamente uma verdade. A sabedoria como maturidade cristã. O subponto 1 inicia igual o subponto 1 do ponto 1. A estrutura do capítulo 3. A lição diz: o capítulo 3 está estruturado em 3 discursos. É o que o comentarista da revista nos diz. Os versículos 1 a 10 dizem respeito à dedicação ao Senhor. Os versículos 11 a 20 relatam a verdadeira felicidade de confiar no Senhor. E os versículos 20 a 35 mostram a segurança na vida com Deus. Esse discurso, ele é marcado pela expressão filho meu. Se você pegar a sua Bíblia aí, deixa eu me colocar aqui a revista, estou com minha Bíblia aqui, ok? Se você pegar aí a sua Bíblia, você vai ver o seguinte, versículo 1 aparece a expressão, filho meu. Aí o versículo 11, que marca o segundo discurso, aparece também a expressão filho meu. E o versículo 21 aparece novamente um marcador de discurso, filho meu. Então versículo 1, versículo 11, versículo 21 marcam aqui os pontos importantes de cada discurso, o início de cada discurso. O capítulo 3 de Provérbios, ele é estruturado nestas 3 partes. É interessante aqui, apenas um parecer interessante, o Bruce Walker, ele diz uma coisa que me chamou muita atenção. A primeira estrutura aqui, os 10 primeiros versículos destacam os benefícios que surgem da transformação de caráter abordada no capítulo anterior. Aí há um jogo aqui de palavras, é bem interessante. Os versículos ímpares são delineados, nos versículos ímpares são delineados os traços de um caráter piedoso, enquanto os versículos pares apresentam as recompensas que acompanham essa mudança. Aqui é o que marca o primeiro discurso. Eu vou ler aqui para vocês verem que interessante. Um versículo ímpar aqui. Deixe-me achar um versículo. Versículo 3 diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Isso aqui mostra transformação de caráter. Isso aqui está mostrando os traços de uma vida piedosa. É alguém que tem a benignidade e a fidelidade atadas ao seu pescoço. Aí vem o versículo 4, que mostra o benefício de viver assim. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Essa construção textual é maravilhosa. E isso está do versículo 1 ao versículo de número 10. A segunda parte, que vai do 11 ao 20,
começa com um breve apelo sobre a importância de aceitar a disciplina de Deus, que é um passo essencial para a busca da sabedoria. Aí em seguida vem a terceira parte, versículo 21 ao 35. E essa terceira parte ela pode ser dividida em 3 pontos. O primeiro ponto convida-nos a manter um caráter moldado pela sabedoria. O segundo ponto apresenta uma lista de comportamentos a serem evitados, como ceder ao medo, reter o bem, conspirar contra os outros e acusar falsamente. E o capítulo encerra em seu terceiro ponto, comparando os destinos distintos dos perversos e dos justos, enfatizando os resultados finais para cada um. É sobre essa terceira parte aqui, dos versículos 21 a 35, que o comentarista da revista, ele vai enfatizar aqui na lição seu comentário, a sabedoria como maturidade cristã. Chegamos ao segundo subponto, do ponto 2, e ele diz justamente isso, sabedoria como maturidade cristã. O texto da revista nos fala, os versículos 21 a 22 mostram que o bom siso, o discernimento e a verdadeira sabedoria trazem clareza e discernimento e experiência. Essa sabedoria está ancorada em Deus, no temor do Senhor, Provérbios 1:7. Quando estamos firmados em Deus, Ele nos faz discernir melhor o caminho que trilhamos. Por isso, a sabedoria divina traz vida em plenitude. Ao longo da lição, você verá que a maturidade se revela na maneira como lidamos nas ações práticas no dia a dia de nossas vidas. Então temos aí um enunciado, que é o subponto 2, sabedoria como maturidade cristã, e temos um recorte do texto deste subponto. A princípio, olha para mim aqui, pode parecer um pouco desconexo esse texto. E é por essa razão que eu gostaria de definir o que é sabedoria. Definir o que é maturidade cristã. Sabedoria como maturidade cristã. O que é maturidade? Eu não vou definir aqui maturidade cristã à luz dos textos do Novo Testamento. A maturidade cristã é cada dia mais ser parecido com Cristo. Isto a gente reserva para um contexto onde os versículos do Novo Testamento eles aparecem. Mas aqui eu preciso ser contextual. Preciso olhar para o livro de Provérbios. Em um sentido do dicionário, eu selecionei aqui o de Michelis Online, a maturidade pode ser definida como estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. Madureza, maturicência, qualidade daquele que, por ter atingido a idade madura, age com reflexão, com bom senso e prudência. A pessoa que age com reflexão, bom senso e prudência é uma pessoa madura. É uma pessoa que age de forma sábia. Agora, olhe para o texto bíblico aqui que o comentarista cita no início deste subponto 2. Meu filho, Provérbios 3, 21 e 22. Guarda consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então eu preciso definir o que é maturidade cristã a partir desses 2 versos. Então, olhando para esses 2 versos, construir uma definição de maturidade cristã. Com base nesses versículos, a maturidade pode ser definida como a capacidade de manter a sensatez e o equilíbrio em todas as circunstâncias, sem se desviar desses princípios. A maturidade envolve agir com discernimento e autocontrole, preservando esses valores como parte essencial do caráter. Quando alguém alcança esse nível de maturidade, a sensatez e o equilíbrio não apenas os guiam, ou não apenas guiam suas ações, mas também proporcionam uma vida plena e são um reflexo visível de integridade e sabedoria comparáveis a um enfeite que adorna e dignifica a sua vida. Então, maturidade cristã, à luz desse texto de Provérbios, é ser sensato, é ter equilíbrio no dia a dia, nas decisões, em todas as ações. E isso se torna como um enfeite. O sábio tem como enfeite, tem como adorno, sensatez e equilíbrio. Ele é maduro, ele age com reflexão e prudência, porque equilíbrio e sensatez fazem parte são como um adorno visível que está atrelado a ele.
Isso é maturidade cristã. O subponto 3 diz a sabedoria que gera confiança. Olha que interessante. A lição nos fala: quem é sábio e tem bom siso, discernimento, prudência, bom senso, então andarás com confiança no caminho. Estamos voltando para o texto principal. Essa confiança só é possível tendo Deus como centro da vida. Então, deitaremos e não temeremos. O Senhor será a nossa esperança. O que é que esse texto está dizendo aqui? Já falamos sobre essa passagem lá no nosso texto principal. Mas o que basicamente ele está dizendo aqui? Quem anda em sabedoria evita o mal. Quem anda em sabedoria tem confiança, tem segurança, porque ele evita veredas tortuosas. Ele pode se deitar tranquilo, sabendo que não falou nada que lhe prejudicou. Não contou nenhuma inverdade, nenhuma mentira. Não teve uma ação, uma atitude desonesta. Não se associou com um homem perverso. Não se deitou com a mulher imoral. Então ele se deita tranquilo, porque a sua consciência está tranquila. O sábio que anda por este caminho tem paz. Tem paz interior, porque ele anda conforme a verdade, no temor do Senhor. A sabedoria nesse aspecto gera confiança. Então, vimos aqui a sabedoria como proteção, como escudo, a sabedoria como maturidade cristã e a sabedoria como promotora de confiança. Chegamos ao ponto 3, que nos diz sabedoria, vida protegida e confiante. É basicamente um ponto de aplicação. Subponto 1 diz: busque a sabedoria bíblica. Olha, irmãos, às vezes a gente na igreja é desestimulado a buscar conhecimento, a buscar sabedoria. Esse negócio aí de teologia, esse negócio aí, isso aí é aquela coisa toda. Mas olha, a gente lê o livro de Provérbios e a gente entende. O livro de Provérbios, aqui é por reflexão teológica, nos orientando a buscar sabedoria. E aqui eu vou aplicar. Estude teologia. Estude a Bíblia. Estudar teologia é estudar a Bíblia. Estudar teologia é procurar conhecer a Deus. E cada vez mais que eu conheço a Deus e aplico esse conhecimento, eu vivo uma vida de temor, eu vivo uma vida de respeito, eu vivo uma vida que honra ao Senhor nos seus aspectos mais profundos. O conhecimento de Deus, os detalhes daquilo que está na palavra me leva a ter uma vida mais intensa na questão da devoção, na questão de agradar a Deus. Precisamos buscar sabedoria. No início da lição estudamos sobre a necessidade de buscar sabedoria, conforme Provérbios capítulo de número 2 e os seus primeiros 4 versículos. Como é que nós buscamos sabedoria? Temos aqui alguns princípios. 4. Você precisa receber a sabedoria por meio da leitura e meditação da santa e inspirada palavra de Deus. Então você vai ler, você vai comer a Bíblia, você pode ler outros livros aqui, eu tenho vários livros aqui na estante, você pode ler outros livros, você pode fazer os cursos de teologia, mas você nunca vai se apartar da Bíblia. A Bíblia você tem que ler todos os dias, a Bíblia você tem que comer, você tem que se alimentar da palavra de Deus, porque a teologia ela é serva da igreja enquanto ela é submissa à Bíblia. Falar de teologia, teologia que é saudável, teologia que faz crescer, é aquela teologia que está fundamentada na palavra de Deus e não nas invenções do homem. Então, princípio de tudo aqui, leia a Bíblia, receba a palavra de Deus, entenda, medite. Segundo princípio, permita que a sabedoria bíblica transforme sua vida. Então você vai submeter a sua vontade à vontade de Deus. Você vai pegar a sabedoria bíblica, você vai pegar o conhecimento que as Escrituras lhe dão e vai aplicar e vai viver. Terceiro, busque a sabedoria por meio de uma vida de oração, pedindo a Deus entendimento e discernimento. E quarto, persiga a sabedoria com sinceridade, perseverança, dedicando tempo e esforço para encontrá-la como quem busca um bem valioso. Busque a sabedoria como quem busca prata e ouro. Então o que é que você vai fazer? Você vai se alimentar da palavra, você vai insistir, persistir. Ah, eu li, mas não entendi. Mas eu vou ler de novo, eu vou buscar um comentário, eu vou buscar uma explicação de um homem de Deus, eu vou me esforçar, eu vou aprender. Aprender não para corrigir os outros, não para estar em debate, mas aprender para viver, aprender para conduzir outros a Cristo, aprender para dar testemunho.
Oh, que coisa boa! Busque sabedoria. Busque sabedoria. Segundo lugar aqui, o segundo subponto, nos diz o seguinte: vida protegida num mundo de perigos. A lição diz: quando meditamos na palavra de Deus, somos conscientizados do perfeito amor divino por nós, de modo que nem a morte nem a vida podem nos separar desse amor gracioso. Um amor que nos alcançou maravilhosamente. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Assim, a verdadeira consciência do amor de Deus, proveniente da revelação bíblica, traz para nós segurança e equilíbrio. Como assim o conhecimento de Deus nos traz segurança e equilíbrio? Você leu o texto lá de Romanos 8, eu vou acrescentar o 35 aqui, 8, 35, 38 e 39. Você vai ver o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhum dos perigos do mundo pode nos arrancar da mão de Deus. A não ser que a gente escolha o caminho do pecado. Mas se não, se estivermos em Cristo, pode acontecer tudo isso aqui. Nada vai nos tirar da presença de Deus. Você vê que Balaão, né, às vezes falava como um anjo, às vezes como um demônio. Quem é que vai amaldiçoar esse povo? Aí é o povo que Deus abençoou. Aí depois ele dá um conselho ao rei ímpio dizendo o seguinte: a gente não pode contra esse povo aí não. Enquanto eles estiverem com Deus, enquanto eles forem fiéis a Deus, nada pode abalar esse povo. Nada pode destruir esse povo. Mas faz o seguinte, faz o povo pecar. Aí tu vai ver a derrota do povo. Meus irmãos, o estilo de vida sábio, quem teme ao Senhor, estilo de vida de temer a Deus, proteção, maturidade, confiança. Quando a gente vive aquilo que está escrito na palavra, a gente vive em segurança, vive protegido, mesmo num mundo de perigos. Busque sabedoria. É a voz que ecoa em todos os pontos desta lição de número 2. Busque sabedoria, busque sabedoria. Aí vem o subponto 3, confie, mesmo estando em um mundo de incertezas. O comentarista, ele vai descrever aqui neste subponto o estado da nossa sociedade atual. Nós vivemos numa pós-modernidade, ou naquilo que os sociólogos chamam de modernidade líquida. A sociedade líquida, ou modernidade líquida, é um conceito criado pelo sociólogo Zygmunt Bauman para descrever a natureza instável e fluida das relações sociais, econômicas e culturais no mundo contemporâneo. Essa ideia aqui reflete a transitoriedade e a volatilidade das instituições e dos valores que antes eram considerados sólidos e permanentes. É uma definição do que a gente vive hoje. Quais são as principais características de uma sociedade líquida? Instabilidade e incerteza, individualismo exacerbado, consumo como identidade, relativismo e ausência de referências fixas, flexibilidade e efemeridade. Em meio a essa sociedade líquida, quem anda no estilo de vida sábio, aquele que teme ao Senhor, ele encontra elementos para agradar a Deus, mesmo no meio de um mundo de incertezas. Por quê? Porque a sabedoria, o Senhor, olha o que diz Provérbios 2 e 6, o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e entendimento. Então, em um mundo onde tudo é questionável, onde tudo é passível de dúvida, nós encontramos sabedoria, discernimento para entender o que é eterno e o que é passageiro, o que é enganoso e o que é verdadeiro, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então, neste mundo de incertezas, se você é um jovem cristão que ama a palavra de Deus, que teme ao Senhor, você vai ter discernimento para escolher o caminho certo. Você vai ter discernimento para fazer escolhas acertadas. Você vai ter sabedoria para se sobressair. Busque sabedoria, é a voz que ecoa. Concluindo, meus irmãos, tenho duas aplicações finais. É a conclusão. Primeira aplicação final,
Transforme a leitura bíblica em ação. Sempre que lê um ensinamento, faça perguntas. Essas perguntas. Como posso viver isso hoje? Ou o que Deus está me chamando a mudar em minha vida, em meu comportamento? O que é que Deus quer que eu mude? Que atitude diferente Deus quer que eu tenha? Essa reflexão ajudará você a se conectar com o conteúdo lido. E você vai conectar esse entendimento, esse conteúdo lido com as situações reais da vida, fortalecendo assim a sua vida devocional, a sua prática. Segunda aplicação, construa um alicerce sólido em Deus. Assim como o homem prudente construiu sua casa sobre a rocha, busque fundamentar suas decisões e suas atitudes, tudo o mais que você for fazer, nos princípios bíblicos. Quem é sábio, quem teme ao Senhor, constrói na rocha e não na areia. Quando vêm as tempestades da vida, ele permanece, porque os princípios sobre os quais ele construiu a sua vida são firmes como a rocha. Busque sabedoria. Busque sabedoria. Oremos. Pai, no nome de Jesus, neste momento te agradecemos por mais uma lição estudada. Intercedo pela vida de cada aluno, de cada professor que assistiu essa pré-aula. Abençoa os teus servos. Abre a mente, ilumina, Senhor, o pensamento e o coração. Nos dá desejo de buscar sabedoria. Nos ajude, nos conceda graça e misericórdia, a fim de que vivamos no teu temor. Nos guarda da imoralidade, da mulher imoral, nos guarda dos homens perversos, nos livra, Senhor, de toda vereda tortuosa. Que a tua sabedoria, teu presente, teu dom divino que vem de cima, abra o nosso entendimento e os nossos olhos, para que a gente se conduza conforme a tua vontade, não te desagradando, mas como homens e mulheres de Deus tementes. É o que nós te pedimos e por antecipação te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical. E não se esqueça, abra a jaula.